nome é Murilo de Giacomo, eu ingressei no Ministério Público em 1991. O Estatuto ele tinha completado 1 ano de existência e na minha formação acadêmica eu tinha tido aula sobre direito do menor, ainda na época do Código de Menores, e o Estatuto ele traz uma perspectiva totalmente diferente de atuação do sistema de justiça em matéria de infância e juventude. E, evidentemente, que foi uma dificuldade inicial, e eu já ingressei logo numa promotoria da infância e juventude, era família, infância e juventude, e naquela época você não tinha, como tem hoje, toda a facilidade de acesso ao material online, de acesso ao centro de apoio. Na época até existia um centro de apoio que era de direitos humanos, genérico, nem havia um centro de apoio específico para a infância, que foi criado logo depois, e nós tínhamos uma dificuldade muito grande de atuar nessa área. Eu buscava suporte aos colegas, junto aos colegas, mas colegas que também tinham uma formação que era muito vinculada à época do Código de Menores. Então, era uma dificuldade que nós tínhamos de tentar reinterpretar a lei à luz de princípios, de parâmetros, de paradigmas que eram completamente diferentes do que até então havia no sistema de justiça de um modo geral. Mas, aos trancos e barrancos, como a gente costuma dizer, eu consegui, acredito que fazer um bom trabalho. A minha comarca, onde eu iniciei como substituto, foi Guarapuava. Posteriormente, eu acabei tomando posse em Rebouças, e lá, como promotor único, e que a gente tinha aquela clínica geral, atuava em tudo, também tinha que atuar na área da infância e juventude. E eu lembro que em Rebouças, durante o tempo que eu estive lá, eu consegui que o município criasse o Conselho Tutelar, e foi um avanço, e isso foi parte de um movimento que o Ministério Público do Paraná encabeçou em âmbito nacional, para que nós criássemos os Conselhos Tutelares de Direitos em todos os municípios do Brasil. Inclusive aqui no Paraná, e eu acho que isso também foi em outros estados, se instaurou um inquérito civil, para justamente apurar quais municípios ainda não tinham os conselhos instaurados, e todos os municípios que não tivessem os conselhos instalados, nós, Ministério Público, iríamos trabalhar na perspectiva de que eles fossem instalados. E logo depois que eu saí de Rebouças, fui para Telêmaco Borba, e lá já tinha um conselho tutelar. E Telêmaco Borba, até por curiosidade, foi a única comarca em que eu não atuei na área da infância diretamente, só quando das férias do colega que era titular. Eu acabei atuando numa promotoria que era civil e também criminal, mas não era promotoria da infância. Só que eu fiquei pouco tempo, eu fiquei lá por 1 ano mais ou menos. E logo depois, estando ainda em Telêmaco Borba, eu fui chamado aqui para Curitiba, quando eu já estava lá em lista de promoção, para poder atuar numa promotoria da infância. Isso foi lá para final de 95, 96, em que eu fui chamado e passei a atuar na promotoria lá no Centro Integrado de Atendimento Adolescente Autoridade Personal, no CIAD. Estava lá o Dr. Ivonês Foja, que depois foi nosso procurador-geral, e com ele eu aprendi muito, aprendi, digamos, a reinterpretar aquilo que eu até então achava que sabia em matéria de infância e juventude, e para mim foi uma oportunidade muito, muito boa para poder ter um contato direto e mais profundo com a matéria, e digamos que foi a partir dali que eu me especializei, de fato, na área da infância e juventude. Eu fiquei um tempo nessa promotoria e posteriormente fui chamado para integrar o Centro de Apoio das Promotorias aqui do Paraná. Isso foi, acho que em 1997. E a partir de então, digamos, eu tive que me especializar não só na parte infracional, que eu acabei tendo que me especializar por atuar lá no CIAD, no Centro Integrado, como também nas demais áreas de atuação do Ministério Público em matéria de infância. E mesmo em 97, a partir de 97, estando no Centro de Apoio, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de encontrar literatura a respeito da matéria. Ainda havia um acesso muito precário à internet, já existia, mas era muito, muito precário, muito difícil, muito pouco material disponível, inclusive online. E logo que a internet ela se tornou mais acessível às pessoas, nós no Centro de Apoio, era eu, na época, a doutora Valéria Grilo, nós resolvemos começar a publicar material que nós produzíamos no Centro de Apoio na internet. Nós, na época, dávamos pareceres em grau de recurso nos recursos interpostos contra decisões dos juízes da infância e juventude, porque, por incrível que pareça, ainda em 97, 98, acho que isso foi até para além dos anos 2000,
as decisões dos juízes, em primeiro grau, elas eram julgadas em grau de recurso pelo Conselho da Magistratura, porque não se reconhecia que as decisões do juiz da infância e juventude tinham caráter jurisdicional, né? Eram consideradas de teor meramente administrativo. E o Conselho da Magistratura, no tribunal, é o órgão que, né, tem competência para julgar questões, né, meramente administrativas. Tu vê, isso muitos anos depois de já promulgado o Estatuto, já em vigor o Estatuto, e nós ainda tínhamos aqui no Paraná, e eu acho que em outros estados também, essa compreensão. Só depois, né, mais tarde, é que houve a mudança de competência e hoje nós temos lá as câmaras, né, criminais que atuam em matéria de infracional e as câmaras cíveis especializadas que atuam em matéria não infracional. Mas isso, eu entrei e por anos a fio, depois de eu ter ingressado no Centro de Apoio, nós ainda emitimos pareceres nesses recursos. E às vezes apareciam casos inusitados, casos bem interessantes, e que até pelo estudo que nós tínhamos que fazer diante daquele caso, né, e a dificuldade que nós tínhamos de encontrar literatura, jurisprudência, acabamos então fazendo lá um parecer mais elaborado e esse parecer posteriormente ele virava um texto, virava um artigo jurídico que era disponibilizado, e nós tínhamos na época alguns também canais de publicação internos, até impressos, e nós disponibilizávamos também na internet, e nós fazíamos questão, né, de deixar aberto, né, a internet com acesso irrestrito ao público em geral, até porque nós tínhamos a compreensão de que nós, embora a função primária fosse obviamente orientar os promotores, mas o promotor não atua de forma isolada, ele atua dentro do sistema, um sistema jurídico, um sistema de garantia, em que é importante que todos os integrantes do sistema tenham um mínimo de conhecimento e que possam juntos, né, trabalhar em prol do objetivo comum, que é a proteção integral à criança. E o conhecimento ele não pode ser, né, restrito, o conhecimento ele tem que ser socializado. E como eu disse, eram situações muitas vezes inusitadas, situações complexas, situações que você não encontrava literatura para lidar com ela, e nós pela primeira vez nós tentávamos lá colocar uma luz, né, tentar mostrar qual que é o caminho que deveria ser adotado para resolver aquela questão. E nós tínhamos um índice elevadíssimo de sucesso, né, no tribunal, né, quando nós dávamos pareceres, em muitos casos, os pareceres eles eram copiados e colados pelos desembargadores, porque, né, falei, eram situações muito, muito difíceis, né, complexas, e nós fazíamos um estudo aprofundado em cima daquela matéria. E a nossa página, em razão disso, ela começou a ser uma página de referência, né, para todos aqueles que atuaram na infância, ainda hoje é. E muito material publicado, e muitos textos. Eu próprio, né, tentava encontrar um artigo jurídico para embasar o meu parecer, não encontrava, aí eu tinha que fazer um parecer elaborado, e após, né, terminado o parecer, eu digo, pô, isso aqui tem que ser socializado. Então, não só eu disponibilizava, né, o parecer, evidentemente, lá com censura em relação aos nomes, para não divulgar e não quebrar a questão do sigilo, né, mas transformava, às vezes, aquele parecer, ou parte daquele parecer, num artigo e publicava esse artigo lá na internet e deixava à disposição de todos. E aí, como eu disse, nós tínhamos também umas publicações internas no Ministério Público, impressas, e aí nós publicávamos material nesses impressos que nós tínhamos lá. Tínhamos uma revista, né, a revista que chamava Revista Igualdade, isso começou até antes mesmo de eu entrar no Centro de Apoio, era uma revista que ela também tinha esse objetivo, né, de compilar e disponibilizar material, disponibilizar julgados de referência, né? Ela vem de uma época até anterior à internet ser disseminada, então naquela época você ainda tinha necessidade de colocar impresso, né, a jurisprudência impressa, os textos impressos, e aí essa revista ela circulou durante muitos anos, foi referência também durante muitos anos, inclusive, né, se eu não me engano, nos 25 anos do Estatuto, nós fizemos uma edição especial dessa revista Igualdade, com textos de vários autores aí de renome, para que nós pudéssemos comemorar, né, digamos assim, esse marco que foi, na época, essa revista. Né? E igualdade, justamente, né, tendo o nome de uma coisa que é básica, né, que é aquilo que o Estatuto ele promete para todos, né, uma igualdade em termos de direitos. A igualdade da criança, inclusive em relação a adultos, né, porque os direitos da criança, eu costumo dizer, eles são os mesmos direitos que nós adultos temos. A gente, às vezes, procura os direitos da criança lá no 227 da Constituição. E se você olhar o 227 da Constituição, ele não fala em direitos. Ele diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, efetivar aqueles direitos. Os direitos da criança eles estão expressos, não é nem no Estatuto, é lá na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição. Porque no artigo 5º da Constituição você tem o quê? Os direitos e garantias individuais de todo cidadão brasileiro. E lá na cabeça do artigo 5º você dá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do Brasil
uma série de direitos, dentre eles a igualdade, e o inciso 1 do artigo 5º é justamente: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, o que eu costumo dizer, o que o Estatuto veio trazer é essa noção de igualdade em termos de direitos. E o diferencial apenas é que, enquanto se considera que nós adultos temos condição de lutar pelos nossos próprios direitos, em relação a uma criança ou adolescente, a presunção é o contrário, em que elas, por si só, elas não têm condição de lutar por esses direitos. Por isso que se estabelece um dever coletivo, e aí entra o 287 da Constituição, de que nós todos, né, cidadãos brasileiros, temos o dever de lutar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, acho que esse aqui é um diferencial. E por isso a revista tem o nome Igualdade, né, e por isso que nós, né, pregamos, né, que a criança ela tenha respeitado a sua condição de sujeito de direitos, como qualquer cidadão brasileiro. Então, isso é uma questão interessante. Enfim, aí lá na nossa página, nós procurávamos publicar esse material, inclusive, né, quando mais para frente o Ministério Público ele comprou um equipamento de transmissão, né, para que nós pudéssemos, né, pela internet, transmitir eventos, transmitir cursos, etc. Eu ainda estava no centro de apoio, eu pedi ao Procurador-Geral da época para que nós pudéssemos utilizar esse material para fazer um curso online de atualização em matéria de infância e juventude. E aí foi feito um cronograma, né, foi feito todo um programa para que nós pudéssemos ter diversas aulas sobre temas variados em matéria de infância. E eu lembro que a primeira aula que houve foi justamente falando sobre o Conselho Tutelar, né, dada a importância que o Conselho Tutelar tem dentro do sistema de garantia para ser aquele representante da sociedade que vai lutar pela causa da infância e juventude. E eu acredito que no Brasil inteiro, né, posso até estar enganado, mas eu acho que no Brasil inteiro foi uma iniciativa pioneira, né, de justamente você, primeiro, abrir a própria internet, né, do Ministério Público como uma ferramenta para que pudesse ser acessada por todos os atores do sistema de garantia. E segundo, disponibilizar um curso desse online para que todos pudessem acessar. É claro que a gente sempre procura focar nos colegas, nos promotores, mas naquela lógica de o promotor não atua sozinho e é importante que outros tenham um conhecimento similar ao que o promotor tem, para que possam trabalhar juntos em prol do objetivo comum, que é a proteção integral à criança e ao adolescente. E esse curso, eu acho que também foi, né, bastante emblemático para o Ministério Público, porque ele teve esse pioneirismo, digamos assim, e nós sempre aqui, né, no Ministério Público do Paraná, acredito que fomos vanguarda, né, nessas questões, para que realmente a gente pudesse, né, dar o exemplo, né, enquanto instituição, de como se deve, né, atuar enquanto poder público para priorizar, né, uma série de iniciativas em matéria de infância e juventude. E eu, né, continuei durante alguns anos no centro de apoio, saí, voltei, né, em algumas situações. Eu acho que a última vez que eu estive no centro de apoio faz uns 6 ou 7 anos, né, mas mesmo afastado do centro de apoio, eu continuo vinculado à área da infância, porque eu vejo como ela é estratégica, não só para o Ministério Público, mas para a sociedade brasileira. Se nós investirmos mais na área da infância, em todos os aspectos, inclusive para que nós possamos ter uma política pública consistente, com ações de prevenção, com equipamentos especializados, né, com profissionais realmente que sejam capacitados, qualificados para atuar na área, nós vamos conseguir um ganho para a sociedade gigantesco. E eu acho que é importante o Ministério Público, né, ser aquele que vai, em parceria com outros atores, como é o caso do Conselho Tutelar, que tem atribuições muito parecidas com o Ministério Público, que nós temos que assumir esse protagonismo. Nós é que temos que fazer com que os demais também assumam as suas responsabilidades, né, e também priorizem a criança e o adolescente nas suas ações, inclusive na questão orçamentária, onde nós vamos buscar os recursos para implementar as políticas, os programas, os serviços. E mesmo fora do centro de apoio, eu continuo vinculado, né, à área da infância, eu continuo participando de eventos, dando palestras, né, e tento, né, trazer essa visão, né, que é uma visão, digamos, não vou dizer que é uma visão do Ministério Público, eu não falo o nome do Ministério Público, evidentemente, mas é uma visão de um promotor, né, hoje, embora seja procurador, eu me considero ainda um promotor da infância, de um promotor que vivenciou, né, viu muita coisa certa, muita coisa errada, né, eu até costumo dizer, eu espero ter feito mais coisas certas do que erradas, e tento mostrar, né, para os colegas e para aqueles que me acompanham qual é o caminho certo a ser trilhado, né, que é o caminho da legalidade, que é o caminho do respeito, né, à lei. Inclusive, uma coisa que eu tenho dito sempre, nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, o desrespeito à lei por parte da gestão pública, o desrespeito aos princípios que a própria lei estabelece, como é o caso, por exemplo, do princípio da prioridade absoluta da criança, que na forma da lei está expresso lá,
compreende preferência na formulação e na execução de políticas públicas, na destinação privilegiada de recursos públicos, recursos orçamentários. O Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, uma referência no Brasil inteiro na área, sempre fala sobre isso, da importância da sociedade participar nos conselhos de direitos da criança e do adolescente, o próprio conselho tutelar que representam a sociedade, para que possamos trabalhar junto com essas instituições e nós juntos cobrarmos de quem? Do poder público, que ele respeite esse princípio, da legalidade e o princípio da eficiência, porque não adianta você atuar de qualquer jeito ou atuar como se atuava na época do Código de Menores. A gente tem que avançar em termos de estrutura de atendimento, avançar em termos de entendimento, de como tratar as crianças, e até para evitar que as crianças continuem sendo tratadas como meros objetos de intervenção do Estado, objetos do processo. E aí nós temos que evoluir o pensamento, de como é que nós vamos disponibilizar para a criança os seus direitos, inclusive o direito de ter suporte jurídico, o direito de poder questionar até decisões judiciais com as quais ela não concorda, o direito de ser ouvida antes de qualquer decisão ser tomada, porque uma das questões primordiais que eu tenho visto é a necessidade de você ouvir a criança, de ouvir a sua opinião. Evidentemente que nós não somos obrigados e talvez nem tenhamos condições de, em 100% dos casos, fazer o que a criança quer que nós façamos. Porém, nós, pelo menos, temos que dar a ela a oportunidade, exercer o seu direito de se manifestar e de dizer o que é que ela quer que nós façamos por ela, que tipo de proteção ela gostaria de receber e, no quanto possível, nós vamos tentar entregar para ela essa proteção a que ela tem direito e que ela gostaria de receber, que de fato a contempla, que de fato satisfaz os seus interesses. Até para evitar que venha aquela frase, estamos agindo no melhor interesse da criança. Só que sem ouvir a criança para saber se ela concorda com isso. E se nós agimos de qualquer jeito, sem ouvir a criança antes, nós corremos o sério risco de, a pretexto de proteger, causar uma violação de direito para ela. Aliás, só uma curiosidade, talvez histórica, o princípio do melhor interesse da criança era um princípio que constava expressamente no Código de Menores. E é um princípio, claro, de direito internacional. Está na Convenção da ONU dos Direitos da Criança de 89. Mas o redator, o legislador do Estatuto, ele propositalmente ele não quis incluir esse princípio na redação lá original do Estatuto, porque ele não queria que os juízes da infância, eles, usando esse princípio, continuassem a agir como agiam na época do Código de Menores. Invocavam esse princípio de forma vazia, sem maiores considerações ou cautelas, sem ouvir a criança antes a respeito disso, para saber se de fato ela concordava com essa ação, e a pretexto de agir no melhor interesse, você praticava inúmeras violações. Então, o Estatuto, na redação original, ele não traz esse princípio expresso. Ele passou a trazer, isso passou a ser incorporado em 2009, a partir da Lei 12.010, 2010-2009, que incorporou uma série de princípios que devem ser observados lá no artigo 100, parágrafo único, e dentre eles está lá o superior interesse da criança. Mas que esse princípio deve ser interpretado não mais de forma isolada, mas no contexto de outros princípios que estão lá previstos, dentre eles, o da responsabilidade parental, para que os pais assumam responsabilidades, prevalência da família, para fazer com que a família, a criança seja mantida na família o quanto possível, e a oitiva obrigatória participação e a condição da criança como sujeito de direitos, justamente para que ela tenha a possibilidade de, se quiser, se manifestar, se quiser, dizer que tipo de proteção ela quer receber e ter essa opinião considerada quando da decisão. Então, aí a gente evita aquelas decisões tomadas de forma, às vezes, sem maiores cautelas, invocando esse princípio do maior interesse de forma vazia também, sem saber se, de fato, a criança ela concorda com isso. Bom, a questão da redução da maioridade penal, ela já vem há muito tempo sendo discutida e rebatida pelo Ministério Público como instituição. Existe até um entendimento que o 228 da Constituição seria uma cláusula pétrea, porque ela estabeleceria lá um direito individual de natureza análoga aos do artigo 5º da Constituição e que, portanto, seria insuscetível de alteração por emenda constitucional. Mas, independentemente dessa questão, eu acho que é importante a gente avaliar até que ponto isso é razoável. Até que ponto é razoável você tentar resolver um problema, que é um problema estrutural, é um problema social, é um problema que decorre da falta de investimento em políticas públicas de prevenção e de proteção desde a infância, a juventude e a maternidade, enfim, e assim por diante, e tentar resolver através de uma solução simplista, entre aspas, como seria a questão da redução da maioridade penal.
Isso não vai reduzir a violência. Aliás, um dos efeitos talvez mais negativos que isso venha a ter vai ser cada vez trazer mais para cedo, né? Vai fazer com que haja o ingresso, né, no mundo do crime cada vez de forma mais precoce, porque, claro que os adultos que usam, né, os adolescentes e até crianças para cometer crimes vão continuar usando e vão cada vez usar adolescentes e crianças mais jovens para esses crimes serem praticados. E você vai levar para um sistema penal que é completamente caótico, né, para dizer o menos, que é um sistema que ele é uma máquina de produzir criminosos cada vez mais perigosos. Você vai levar jovens que deviam estar na escola. Quer dizer, a escola que eles vão receber é a escola do crime. O professor que ele vai ter é aquele criminoso que é o chefe, né, da ala do presídio onde ele vai estar inserido. Quer dizer, o que é que eu vou esperar receber de volta na sociedade quando eu coloco precocemente um jovem desse? Inclusive, seria interessante fazer um movimento contrário, né? Um movimento como outros países, inclusive, têm, de fazer com que os jovens entre 18 e 21 anos, por exemplo, tivessem um tratamento penal diferenciado, justamente para evitar que eles ingressassem no sistema penal tradicional, que é um sistema penal que efetivamente não serve para a sociedade, não serve para os fins de prevenção ou de proteção social. Então, eu acho que a questão ela é muito mais de você investir no cumprimento da lei, inclusive na parte que ela fala da prevenção, na parte de políticas públicas para que nós possamos entregar uma proteção adequada e investir, inclusive, na socioeducação, para que nós tenhamos uma socioeducação que seja eficiente, para que quando o adolescente eventualmente pratica o ato infracional, ele ingresse no sistema de um jeito, né, e saia transformado, ele saia, né, de forma diferente do que ele entrou. E para isso nós temos que entregar um atendimento de qualidade, nós temos que entregar oportunidades, nós temos que entregar a profissionalização, nós temos que entregar, enfim, uma série de coisas que muitas vezes nós não fazemos. Agora, também nós não podemos fazer isso só para quem pratica o ato infracional. Nós temos que entregar para todos, inclusive no viés preventivo, porque senão vai ser melhor o sujeito praticar o ato infracional para ingressar no sistema, para ter acesso, né, às políticas públicas de qualidade, do que você, né, não praticar o ato infracional. Isso, né, evidentemente, não é aceitável. Então, por isso é importante, nós temos uma política pública consistente, e é onde nós temos que investir, na implementação de políticas públicas consistentes, eficientes, que cumpram aquilo que está previsto, está prometido pela lei, para que nós possamos entregar a prevenção, entregar a proteção e entregar a socioeducação de uma forma eficiente e efetiva e para todos aqueles que necessitam, né, desse tipo de intervenção. E aí, né, se nós fizermos isso, como aliás já há exemplos disso concretos, nós vamos conseguir, né, muito mais eficiência no resgate desses jovens para a sociedade do que o sistema penal ele está proporcionando. Aliás, o sistema penal ele está proporcionando você devolver para a sociedade pessoas até piores do que ingressaram. Então, por isso que se fala, inclusive, da descriminalização de uma série de situações, ou das penas alternativas, né? Hoje se fala na acordo de não persecução penal. Você tem uma série de medidas que o sistema penal ele oferece justamente para evitar que o sujeito ingresse no sistema penal, né? Pelo menos aqueles que não têm uma condição de extrema, né, periculosidade, digamos assim. E isso é a mesma coisa em relação para adolescentes. A própria legislação já prevê que você só vai privar de liberdade, você só vai trazer, né, o adolescente com unidade de internação se de fato houver uma real necessidade diante da sua condição pessoal. Só que também você não pode deixar de lado o meio aberto. Você tem que ter um meio aberto eficiente, você tem que ter aberto, no meio aberto, programas e serviços ligados à área de socioeducação que sejam eficientes. Tem que trabalhar as famílias, que muitas vezes elas são parte do problema e tem que se tornar também parte da solução. E aí, por isso que se fala uma política socioeducativa ampla, né, que tenha a preocupação desde a prevenção até o atendimento dos egressos, né, após eles saírem do sistema, para que eles possam ter continuidade a um atendimento, né, para evitar que eles sejam, digamos, resgatados, né, pelos criminosos, né, com os quais eventualmente eles interagiram. Uma questão até interessante é quando se fala, né, das facções, né, as facções criminosas que hoje, né, a gente sabe, acabam cooptando, né, adolescentes e até crianças. E aí vem aquele questionamento sempre, né, que é feito, né, quando eu participo de algum evento. Você, quando o adolescente ingressa no sistema, você deve questionar se ele é faccionado ou não é faccionado? Você deve segregá-lo, né, dos demais quando ele é eventualmente faccionado? E a resposta que eu dou é a seguinte, ora, evidentemente que quando você ingressa no sistema, você tem que ter essa cautela, até para evitar de você colocar o adolescente junto com outros de uma facção rival e a partir daí haver um conflito e haver até, né, uma tragédia como uma morte.
A questão não é você perguntar quando ele ingressa no sistema, é você permitir que ele continue faccionado, estando no sistema, e ele sai de lá faccionado. Você tem que fazer um trabalho que seja eficiente, e é um desafio gigantesco, porque você tem que entregar uma série de vantagens, benefícios, né? Você tem que fazer um trabalho, né, de contraposição ao que ele recebe de uma facção criminosa, para que ele se conscientize de que ele vai ser melhor para ele ser desligado dessa facção do que ele permanecer faccionado. E a gente sabe que isso tem uma série de implicações, até porque ele corre o risco de vida se ele eventualmente deixar a facção. E por isso que é importante, e a lei prevê que nós tenhamos, por exemplo, participação até dentro das políticas públicas que vão trabalhar na sua educação, a habitação, para que nós possamos até fazer, né, uma relocação dele e da sua família para algum outro local, no município, até para um outro município, até para um outro estado. Você tem hoje os programas de proteção a ameaçados de morte, né, o PPCAM, e evidentemente que isso tudo tem que ser planejado de forma individualizada, né, caso a caso, mas eu tenho certeza que se você tiver uma atuação qualificada, como a lei prevê, por meio de profissionais que tenham competência técnica, que possa ser uma atuação sistêmica, integrada, né, como prevê a lei, nós conseguimos entregar, né, tanto na parte de proteção quanto de socioeducação, uma alternativa que é muito melhor do que a questão da redução da maioridade penal. Você que é colega do Ministério Público, que está ingressando agora na carreira, saiba que a área da infância e juventude, sem dúvida, é estratégica para o Ministério Público, para a sociedade. Nós, com a criança, nós temos ainda a possibilidade de mudar um futuro, mudar uma trajetória. Em outras áreas do Ministério Público, geralmente atua, né, quando já houve o prejuízo, quando já houve, né, algum tipo de violência, houve algum tipo de crime praticado, alguma situação de violação de direito. Em matéria de infância, você tem a possibilidade de atuar na prevenção. Você tem a possibilidade de atuar na construção de uma nova trajetória, de você fazer com que o poder público ele possa organizar a sua rede de proteção, organizar o seu sistema de garantia, para entregar para aquelas crianças e para aquelas famílias, né, um futuro diferente daquilo que eles teriam se não houvesse uma atenção especial e prioritária, como determina a lei e a Constituição.